mesmo, apontando todos os seus erros, e isso te coloca ainda mais numa posição vulnerável, né? Porque você acaba sendo, Sagitário, o seu pior juiz, né? Você mesmo se condena, e quando vem o outro validando essa condenação, aí que o bicho pega. Olá, Sagitário, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Sagitário. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Sagitário, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então vamos às cartas para Sagitário. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Fundo do deck para Sagitário. Carta da ruína. Bom, aqui, âmbito de trabalho também para Sagitário, né? Saiu muito trabalho para todos os signos, né? Para grande parte dos signos essa semana. Então, abriu com a carta da riqueza, a questão material, patrimonial para Sagitário, aqui como um tema principal, como um carro-chefe da vida. E a prudência caindo no bloqueio, né? Então, talvez seja um momento para Sagitário de grandes gastos, né? Talvez você não consiga poupar nesse momento aquilo que você gostaria, coisas que atravessam o seu caminho e que você precisa resolver, algumas pendências, dívidas, né? Porque veio a carta da ruína no fundo do deck. Então, algumas dívidas que podem ser suas ou recair sobre você, né? E você tendo que manejar esta questão, Sagitário. Veio aqui no seu mental a carta da Rainha de Ouros, mostrando que você está avaliando os erros do passado, os erros que você cometeu no passado e que podem ter te prejudicado financeiramente. Talvez você pudesse estar num lugar melhor do que você está hoje, né? E a conta chega, né? Essa conta que você faz e essas reflexões, né? Olhando aqui como a rainha para o passado, elas acabam te trazendo dor. Mas ao mesmo tempo, no seu inconsciente, o Príncipe de Espadas fala sobre você ficar de uma forma assim, tentando se punir, né? Se culpar. Uma coisa é você identificar os erros, e outra coisa é uma atitude de punição, como se você se colocasse de castigo, né? E em vez de você se achar, você pode se perder mais tendo essa atitude, né? No seu inconsciente, de alguma maneira, você ficar se perdendo ainda mais, revivendo o passado, remoendo o passado, né? O passado é um lugar para você olhar, para você analisar, mas você não pode permanecer, né? Claro que esses erros estão aqui no presente, você investiga a raiz, mas você não pode permanecer ali no passado. Tá? O príncipe de espadas, ele tem às vezes atitudes muito padronizadas, muito cristalizadas, e é necessário que você tenha um outro entendimento, até mesmo um acolhimento. Reconhecer o erro não apaga, mas possibilita que você faça diferente. E agora é hora de pensar na solução e não no prejuízo. Tá? A carta do valor surge aqui no seu histórico, no passado. Então, a questão do valor, a gente não está falando aqui do financeiro, né? Porque essa carta é de pausa, a gente está falando do valor humano. Então, talvez você tenha confundido, né, os valores humanos com o lado financeiro. Quando existe um desequilíbrio nessa parte, a gente tenta, muitas vezes, mecanismos de compensação. Tá? Por exemplo, coisas que te faltam, você vai lá e compra, né? De repente você encontra pessoas no caminho que sempre precisam de você.
E além de você dar um suporte emocional para quem precisa, você vai lá e compra a dor da pessoa, banca, né, materialmente. Então, são as questões que mostram que, de alguma maneira, você tem uma necessidade também de ser reconhecido, de ser, às vezes, bonzinho ou boazinha, por uma desvalorização que você sofreu no passado, né? E aí você acaba também desvalorizando o dinheiro, fazendo más escolhas. E a carta da dor vem nesta projeção, né? Exatamente a espada desse príncipe aqui, né? Mostrando o príncipe de espadas e também a sua espada, falando, como eu disse, de uma atitude de punição. A dor por si só ensina, né? Mas você ficar sofrendo em cima disso é você se punir mais e mais, né? É você perder a força, porque você precisa agora compreender essa dinâmica e focar aonde? No seu trabalho, que foi a última carta que saiu, né? É por meio do seu trabalho que você vai conseguir sair dessa situação, né? Essa atitude solitária, você vem como eremita, né? O eremita, alguém que sai de cena. Então você pode estar aí vivendo um momento de maior isolamento, se questionando muito, como eu falei, se punindo muito, né? Quando você coloca sombras de um tamanho muito maior do que a luz que você carrega, né? Aí a sombra vira a sua algoz e a luz apaga. Então não pode deixar essa luz apagar. Precisa reconhecer aquilo que foi falho e tomar atitudes concretas para que esta falha não se repita, tá? Em vez de ficar chorando sobre o leite derramado. Então, essa atitude aqui do eremita, o andarilho, na verdade, o andarilho, ele se afasta, mas para se aprofundar em si. É um andar para dentro, é o se investigar. Você precisa fazer este movimento, mas não pode se colocar num castigo eterno, né? Senão você vai se distanciar da solução. Ao seu redor vem o príncipe de paus. Então, podem ser ao redor as atitudes de outras pessoas, ou mesmo os cobradores, né? É alguém que vem com uma sede ou uma voracidade, cobrando ou exigindo algo, né? São energias bem antagônicas, o eremita te representando e ao redor um príncipe de paus. É como se alguém corresse atrás do prejuízo também, né? Ou te cobrasse de algo, uma atitude, uma mudança. Podem vir também apontamentos, né? Essa questão do julgamento de pessoas ao seu redor, falando que você errou, apontando todos os seus erros, e isso te coloca ainda mais numa posição vulnerável, né? Porque você acaba sendo, Sagitário, o seu pior juiz, né? Você mesmo se condena, e quando vem o outro validando essa condenação, aí que o bicho pega. O que você precisa não é apontamento, né? Nem o seu auto-julgamento, mas precisa aqui da força, né? O desejo é recuperar a força, equilíbrio emocional, racionalidade, tem que ser muito racional para tomar a atitude certa, fazer boas escolhas a partir de agora, tá? Principalmente neste campo do trabalho. Então, trabalhar bastante, se jogar no trabalho, desenvolver outras frentes de trabalho, né? Ou aumentar a sua carga horária, ou aumentar a sua captação, depende se você é autônomo ou não, se você está no emprego CLT, ou fazer uma dupla jornada. Alguma coisa precisa ser feita. Você tem que se sentir também fazendo algo, trabalhando pela solução, tá? Para sair dessa vibe de devedor, tá? Então, eu estou me conectando a sagitarianos que estão nessa situação, se sentindo devedores. E veja se é para você, se não for, você pode já pular o vídeo, né? Porque aqui saem situações muito específicas. Leituras coletivas são assim. O que mais para Sagitário? O que é importante, Sagitário, ver neste momento?
tem que realmente pensar no que você vai fazer. Não haja por impulso, tá? Aqui fala sobre o cavaleiro de paus, que é alguém que quer resolver tudo para ontem, né? Esta impulsividade, ela acaba sendo só o fogo de palha, né? O caminho certo é o caminho da virtude. Aqui fala sobre você ter o tempo certo para agir e o tempo certo para pensar. Não pode querer resolver tudo de uma vez, numa tacada só, porque senão você dá um tiro no pé. Por esta carta aqui, o Sete de Espadas, né? Fala sobre os enganos, né? Sobre coisas que são inúteis. Então, você acaba piorando a situação se você entra nesse modo. O que mais para Sagitário? Aqui fala sobre o emocional e os acordos também. Então, esta carta dos amantes, ela pode falar sim de relações, né? Uma decepção também neste âmbito amoroso, mas também fala sobre as parcerias, né? Talvez essa dívida, por exemplo, tenha se iniciado, como eu falei, você compra a dor da pessoa, né? Você tenta ajudar, sendo um apoio ali, estando ao lado da pessoa nos piores momentos, mas aí financeiramente você também entra. Então, aqui mostra, né, a situação de uma pessoa que se envolveu amorosamente e quebrou a cara pela carta do deboche, né? Com relação às escolhas que fez. Então, pode ser aí o passado, né, as más escolhas do passado, neste âmbito amoroso também, que fizeram perder dinheiro. Ó, isso vai chegar ao fim. Aqui o jogo começa a virar a partir do momento que você busca a solução e para de chorar pelo problema. Tá? A carta da saciedade fala, olha, já deu, né? Saturou. Aquilo que aconteceu, já aconteceu. Então, você precisa aprender a se perdoar, aprender com esses erros. E esses erros, uma vez que você tem aprendido a lição, realmente eles vão sustentar a sua mudança pela carta da Imperatriz, né? Aqui fala sobre você conseguir um lugar de destaque, conseguir superar as adversidades e finalmente cortar, né? A carta da Morte fala sobre a transformação maior. Finalmente cortar o vínculo com esta fase negativa da sua vida, com as más escolhas, né? Com o passado, ainda reverbera aí um resquício de passado em você, né? Você ainda precisa dessa força, buscar, né, a solução, trabalhar, entender que isso é uma fase, né? Não pode olhar para sua vida achando que a vida toda vai ser isso aqui, né? O que foi mostrado na mesa. O que mais para Sagitário que é importante ver nesse momento? Aqui fala que o sonho, né, tinha virado um pesadelo, porque a carta da crueldade, a indolência, junto com o Cavaleiro de Copas, fala sobre a não realização de um sonho. Talvez você avaliou mal, você pensou uma coisa e aconteceu o oposto, né? E isso te levou para a situação difícil que apareceu nesta mesa. Você acreditou em algo que você não deveria ter acreditado. Tudo isso vem para que você desenvolva mais controle da situação. Aqui, esta rainha não tem medo de controlar a situação e também dizer não, e se impor quando é necessário. Às vezes ela peca pelo excesso, mas aqui é melhor pecar pelo excesso, né? Do que pela falta. E a carta da arte fala sobre você conseguir conciliar os aprendizados com a nova. E isso vai proporcionar esta nova versão de você, tá? Existe algo para você ainda vomitar, para jogar para fora, tá? Tem algum tipo de grito entalado na sua garganta, talvez uma conversa, algo que não aconteceu, algo que você evitou, que você não teve força ou coragem, mas existe algo aí entalado na sua garganta. Olha só, toda essa experiência, você
tem essa capacidade de se tornar agora o mago. O mago ele mostra assim a pessoa mais habilidosa, né? Com as situações difíceis, diferentes objetos ele consegue manejar tudo ao mesmo tempo. Então aqui fala sobre você ganhar essa tarimba, né? Você ganhar essa habilidade de lidar com os problemas de uma forma mais madura, mais adulta, né? De se comunicar e não ficar engolindo tudo também, né? Então, olhar para aquilo que você ganhou, apesar dos problemas, vai te trazer mais prazer em ser você e vai te trazer uma nova abertura emocional, tá? Vai sair desse lugar aí de ficar se punindo, se chibatando. Ó, o fim desta era, como eu falei, da punição, né? Do se chibatar pela carta do pendurado, é a pessoa, o mártir que se sacrifica, né? Então, é você parar de se martirizar e de se sacrificar pelo outro. É o fim dessa era. Tudo isso depende dessas habilidades que você desenvolve a partir de agora. Este prazer em conseguir ser você, essa nova versão, né? Prazer em reconhecer que você mudou. E a abertura emocional. Aí sim você se autoriza a sair deste lugar aqui da penitência e do martírio. Tá? Só não demore muito. Conselhos finais para Sagitário. Olha, essa relação do ganha e perde, né? Pela carta aqui do ganho com a disputa, isso vai chegar num acordo e realmente finalizar Arcano 21. O universo fala sobre o encerramento, o último capítulo desta questão. Então, essa disputa, essa fase, né, passou, mas você ainda está pagando pelos erros. Então, está coexistindo com a nova fase que virá, né, com essa transformação do seu eu. E isso vai chegar no ponto final. Tá? Foi um grande aprendizado aqui para você, Sagitário. Tenha essa sabedoria de aceitar. Se você ficar numa atitude muito reativa, achando que não aprendeu nada, que só foi punido, ou se colocando como vítima, a tendência é que as coisas não mudem. Então, fica o recado para você. Então, Sagitário, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.